Fazendo groselha. Você sabe como que é groselha em inglês? Sei, cara, Tem groselha, sei lá, fora do Brasil? Procura aí Sei como lá, que é vê groselha em inglês, Vê cara. aí no Google Translate. Como é que é groselha em inglês? Eu não sei porque na WhatsApp a gente não ensina groselha. Gooseberry. Na WhatsApp não se ensina groselha. Não. Flavião, eu quero assim que a gente troque uma ideia com assuntos menos convencionais. Assim, eu acho que você já compartilhou tanto conteúdo, né, em tantos lugares, tantos conteúdos legais, mas não é tudo que você sabe e nem tudo que você pode contribuir. Então, de repente, é a pergunta. Então, eu, como um perguntador aqui, vou ter que, assim, sabe, vou ter que ter uma capacidade de perguntar bem. Tem uma coisa que eu já quero... Eu tenho uma coisa que eu quero saber de você. Você é um excelente comunicador. Você fala bem. Então, uma pergunta dupla. Quanto que você atribui tua performance, teu sucesso profissional, sua capacidade de comunicação e como que você desenvolveu ela? Vamos começar como eu desenvolvi. Primeiro, obrigado por dizer que eu sou um bom comunicador. A gente tem uma autocrítica elevada. Eu talvez apontasse muitas falhas na minha forma de comunicar. Mas eu desenvolvi minha comunicação com vendas, na área de vendas. Porque eu sempre fui um cara tímido, sempre fui um cara... Aquele cara que vai numa festa, que vai num lugar e que fica no cantinho ali, não é o cara que puxa muito assunto. Eu, por natureza, tenho assim, uma timidez que foi vencida dominada, né, ao longo do tempo, por conta da minha confiança, dos meus resultados e da própria comunicação. Porque timidez não é uma coisa que você resolve, é uma coisa que você domina. Então, a timidez, ou ela te domina ou você domina a timidez. Sim. Então, a vendas é algo que você tem que se comunicar com os clientes e conversar e, de certa maneira, ter uma comunicação mais persuasiva, você trabalhar objeções, você ter argumentos rápidos para você chegar no teu objetivo da venda. Então, isso desenvolve a tua habilidade motora, né? Que a comunicação é um conjunto de habilidade motora e raciocínio e a conjugação das duas coisas. Sim. E venda te exige isso. Então, eu penso que vendendo, eu dei meus primeiros passos com comunicação. Depois eu também liderei times de vendas, formei executivos, dei aulas, palestras internas para os meus times, né? Que a gente tinha que formar pessoas. Em área de vendas você forma, né? Você forma um vendedor, você forma um supervisor de vendas, forma um gerente, um diretor regional. São diversas camadas de vendas que exigem de você uma gestão dessas pessoas. E essa gestão é feita via comunicação. Não é? Então, eu diria para você que esse processo me ajudou a desenvolver a minha comunicação. E como a segunda pergunta, que foi a primeira, na realidade, como é que, a que ponto eu atribuo nossos resultados à comunicação? A comunicação é a ferramenta principal que você usa para liderar. Você lidera via comunicação. Você vai liderar pessoas, você vai liderar um time, você vai liderar... E liderar, basicamente, o que é? É conduzir aquela pessoa a performar. Liderar não é ser chefe, simplesmente. Não é? Liderar é como você extrair o melhor da pessoa, como você encorajar alguém a ter algum resultado. Como é que você vai, de repente, extrair daquela pessoa que é meio tímida que ela se solte? Como é que você vai fazer com que aquela pessoa que é mais travada, que ela se destrave? Liderar é ajudar a pessoa a evoluir. E a ferramenta que você usa principal para liderar é a comunicação. Então, sim, com certeza, quando você desenvolve a sua comunicação, você ganha mais ferramentas para liderar e formar e performar. Sim. Quando isso acontece, você tem mais resultados. Então, comunicação está diretamente ligada ao teu resultado. Cara, porra, animal. É uma das coisas que eu reconheço que faz o meu resultado, é a minha capacidade de me comunicar também. Você se comunica muito bem. Obrigado. Você se comunica muito bem. Você tem didática, você tem calma ali para poder expor um conteúdo. Agora, no dia a dia, de um trabalho como equipe, também a comunicação tem que ser usada exatamente dessa forma. Agora, na tua casa, acontece uma coisa na minha casa. Quero ver se acontece na tua casa. Acontece na tua casa, por exemplo, dos teus filhos ou da tua esposa, fala assim, Flávio, você não está dando palestra. Já aconteceu, Joel. Você aprende com o tempo a dar palestra sem a pessoa perceber que está dando palestra, entendeu? É uma técnica mais avançada, entendeu? Quando você está começando, você dá a palestra e fica, pô, cara,
para de palestra, meu filho. Você tá Sim. pensando que isso aqui é a palestra? Sim. Aí quando você evolui, você dá sem parecer que é, entendeu? Cara, direto minha esposa fala, pô, isso aqui não é uma mentoria, eu não sou seus alunos. Entendi. Eu não sou... Você não tá numa live. Pô, cara, você é meu marido. E tipo... Depois eu te dou uns toques, então. Então, não, você me dá uns toques. Meus filhos ainda não têm a... Não percebe ainda, né? Ainda não percebe ainda, mas eu chego lá e falo, ó, moleque, é assim e tal, desse jeito, você vai ser incrível e tal. Umas palestrinhas. Não, eu tive uma empresa antes de estar aqui no grupo, tinha um grupo de pessoas que trabalhavam comigo que eles me chamavam de palestrinha. Uhum, é uma... Chama até hoje, né? Aquela risada ali, ó, é de quem... é um termo pejorativo pro chaveco ali, né? Pra palestrinha. Não, os caras falam, lá vem o Joel dar uma palestrinha. Ah, entendi. Lá vem o Joel dar uma palestrinha. Ele tá achando que tá falando com os caras e tal. Putz, meu, caraca. Flavião, e eu quero saber uma questão que você falou na live, que foi uma resposta que eu não estava esperando, né? Por que você teve tanta energia para buscar tantos resultados e por que você teve tanta energia para ser um empresário, um empreendedor de sucesso? Eu não estava esperando aquela resposta que você falou assim, o amor pela minha esposa. Cara, eu não estava esperando aquilo, né? Eu não sei se a turma estava esperando aquilo, mas eu não estava esperando aquilo. E você pode falar de novo aqui, porque talvez tenha pessoas que não assistiram a live. E eu queria que você explique, porque agora nesse podcast vai ficar para sempre o teu motor, né? O teu punch, o teu motor primário para você realmente dar certo na vida. Você falou que eu queria casar e era o amor pela minha esposa. Que você está casado há quanto tempo mesmo? Vou fazer 30 anos. Antes de você dar a resposta, qual é o segredo para ficar 30 anos casado, cara? Como é que faz? Tipo, você já está quantos anos? 8. Você está no caminho, cara. Está se comportando bem? Sim. Está tratando ela bem? Respeito. Do jeito que ela merece? Do jeito que ela merece? Olha, muito melhor do que ela... Olha, Lalas, não tenho nada com isso, tá? Muito melhor do que ela merece. Cara, respeito, parceria, amizade, conversa. Só plano A. Tem plano B? Tem plano B. É isso e fim. Entendeu? Na minha cabeça, né? Mas é porque eu gosto de fazer essa pergunta. Mas aí no meio da resposta você então, adiciona. mas o que acontece, Joel? Eu acredito que a gente escolhe o nosso propósito, o nosso objetivo, e esse propósito ele vai mudando ao longo do tempo. Algumas fases da nossa vida, ele tem motores diferentes. Então, por exemplo, nessa primeira fase, eu morava com meus pais, estava prestes a começar a faculdade e não tinha nenhum plano para trabalhar. Eu tinha 18 anos quando eu passei na faculdade. Eu ia fazer ciência da computação. Eu tinha passado para a Unicamp aqui em Campinas e deixei de ir por causa da Luciana, que eu estava namorando com ela. Ia fazer UF Universidade Federal Fluminense, no segundo semestre. E naquele ato, depois que eu terminei o ensino médio e faltavam 6 meses para eu começar na faculdade, eu comecei a me dar conta que precisava ganhar algum dinheiro. Porque assim, eu tinha 18 anos, na minha cabeça era assim, eu vou estudar, depois eu vou trabalhar. Não estava pensando em trabalhar com 18 anos. Eu ia começar uma faculdade federal de manhã. Sim. Ou seja, quem vai estudar de manhã, o foco dele está 100% em estudar. Como ia levar uns 8 meses, porque assim, em agosto começaria no segundo semestre a minha faculdade, naquele período eu preciso ganhar algum dinheiro. Nunca tinha parado para pensar nisso. Era muito naquela... Comecei a trabalhar tarde, inclusive, né? Mas meu foco não estava aí. E naquele momento ali que eu comecei, ou seja, por que eu pensei em ganhar um primeiro dinheiro? Porque eu estava ali namorando com a Luciana e queria ter alguma autonomia com a Luciana, sair, passear, comprar um presente, ou seja, estava naquela... Eu não ia ficar pedindo dinheiro para o meu pai, até porque eu estava com a moral baixa, tinha acabado de ser expulso da Marinha. Você imagina? Aí, coitado, meu pai não tinha... Minha mãe não tinha condição de ficar bancando meu namoro. A gente era de classe média baixa, então tinha cabimento. Então, você vê o que faz uma mulher na vida de um homem, né? A primeira vez que eu pensei em ganhar dinheiro foi porque eu estava namorando com a Luciana. Legal. Só que daí, nesse período, nesse intervalo, eu casualmente fui trabalhar, atender um anúncio de emprego, uma entrevista de emprego, num curso de inglês para vendedor.
E a minha intenção era só ter uma experiência, entendeu? Só ter uma rápida experiência. Nunca tinha, quero saber como é que é uma entrevista de emprego. Eu não queria nem... Eu ia fazer faculdade. Não estava nos meus planos de trabalhar. Sim. Tanto que na entrevista a pessoa me perguntou quais eram os meus planos, eu falei. Não, eu quero só ter uma experiência, em agosto eu começo a faculdade. Resposta idiota, né? Quem é que vai ser contratado? Eu acho até que eu fui ali escolhido por engano, sabe? Porque o cara do meu lado deu uma resposta bacana e ela mandou ele embora e eu fiquei. Eu fiquei assim, opa, não é? Porque... Só que eu fui lá participar do processo seletivo. Quando eu fui aprovado finalmente, fui trabalhar nessa empresa, lá tinha um plano de carreira. Tá. E aquilo me cativou. Porque eu estava apaixonado pela Luciana. Eu tinha 19 já aí. Luciana tinha 15, ia fazer 16 em julho. Isso era fevereiro de 91. E daí o que acontece? Eu começo a trabalhar e o motor que me moveu foi querer me casar com a Luciana. Eu queria já, naquele momento, me casar, sair de casa, ter uma vida independente, me casar. Aquele era o meu principal objetivo, naquele momento.